Quero falar com vocês hoje, o assunto de hoje é quando Deus nos muda. Mudanças, nós vamos falar um pouquinho sobre transformações, sobre mudanças. Mudança não é algo tão simples, amados. Muitos de nós sofremos com mudanças porque todas as vezes que nós alcançamos algo que nós projetamos, todas as vezes que nós estamos numa posição que nós desejávamos, nós demoramos tanto às vezes para chegar em um ponto da vida, em algumas coisas que para nós sempre foi um sonho de realização, e uma vez que nós nos realizamos, às vezes temos muita dificuldade quando mudanças são exigidas. Você vai ver na Bíblia que Deus exige mudanças de alguns homens, de algumas mulheres que estavam super bem. Eles estavam assim na crista da onda. E eu tenho pensado muito sobre isso nos nossos dias. Eu acredito que até por conta de eu estar sempre envolvido com as questões estruturais da igreja, com a questão estrutural da igreja, amados, nós trabalhamos de maneira árdua em relação a algumas questões, alguns estabelecimentos. E a gente que participa de toda a gestação, quando Deus está gerando algo na igreja, nós que participamos desde o momento em que nós ficamos sabendo que estamos grávidos, porque é assim, né? Deus nos dá uma visão, engravidamos dessa visão. E quando nós engravidamos dessa visão, algo começa a acontecer dentro de nós e isso vai sendo gerado. E até que essa visão venha à luz, nesse período muitas coisas acontecem. Quantos sabem disso? Porque quando Deus dá uma palavra para você, uma palavra para mim, até que as coisas aconteçam, você passa por muitos vales, você passa por muitos momentos bons, outros nem tanto, né? Mas até as coisas acontecerem, nós vamos vivendo esse processo. Eu acredito que pelo fato de nós estarmos na igreja, vivermos muitos dos processos que são sonhos, que já se tornaram uma realidade, quando a gente olha para tudo que Deus estabeleceu e de repente Deus fala assim, olha, e se eu tirar vocês daí hoje? Aí você olha para toda aquela estrutura de muitas coisas que você gerou, de muitas coisas que você participou, de muitas coisas que você estabeleceu e você diz assim, meu Deus, não é possível. Mas é assim que Deus faz, amados. A Bíblia às vezes pega pessoas que estão super bem. Você vai ver homens como Abraão, homens como Jacó, homens como Isaac. Você vai ver homens que estavam na crista da onda, homens como Paulo. E Deus então diz para eles deixarem tudo e se mudarem, e serem transformados, e serem renovados, e recomeçarem, e repensarem. E isso nos assusta muito, porque quando nós estamos numa posição que agora ficou confortável, nós às vezes não desejamos mais mexer naquilo que nós estabelecemos. Porque o período, desde o dia em que nós passamos a gerar até a concepção, foi muito doloroso para nós estarmos onde nós estamos. Então mudanças é sempre um desafio para mim e para você. Mas eu tenho olhado para a palavra de Deus nesses dias e eu tenho percebido que Deus se move assim. Deus, ele não estagna, queridos, Deus não para, quantos sabem disso? Você vai olhar para todos os contextos dos homens e das mulheres que Deus usou e Deus está sempre fazendo com que eles possam ir além. Porque Deus, ele é perito em nos esticar na nossa fé, em trabalhar aquilo que ele deseja trabalhar em nós. A Bíblia diz que assim como o ouro é puro, importa que os filhos de Deus sejam forjados no fogo para que eles sejam puros diante de Deus. A purificação de Deus na sua e na minha vida vai exigir de você e mim muitas vezes uma nova posição, mesmo em meio a momentos felizes da nossa vida, onde Deus vai exigir de você e de mim algumas mudanças e algumas renúncias. Então eu quero falar um pouquinho hoje com você a respeito desses momentos quando Deus nos muda. Por que que Deus mudou a sua vida? Por que Deus tem transformado a sua vida? Por que será que em alguns momentos você, na sua solitude com Deus, no seu quarto com Deus, nos seus momentos íntimos com Deus, Deus requer algo novo de você, mesmo você vivendo já aos seus olhos e aos olhos daqueles que estão à sua volta, algo muito bom? Por que será que Deus exige de nós? Gênesis capítulo 33, eu quero ler com você do 12 em diante. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jacó, quando Deus muda a vida de um homem que era um enganador e faz dele um homem segundo o seu coração. Como Deus fez com Davi, como Deus fez com tantos outros homens na Bíblia que ele foi transformando. Na estrada de Damasco,
Atos capítulo 9, Jesus se encontra com um homem chamado Saulo, e Deus muda o coração daquele homem. Eu acredito que nós precisamos aprender algumas coisas com a palavra de Deus, e eu queria que você estivesse bem aberto para isso. Nós precisamos nos tornar uma igreja que alegra o coração do Pai. Quantos podem dizer amém? Gênesis 33, 12 diz assim: E disse Esaú, Esaú é irmão de Jacó, o irmão mais velho. Filhos de Rebeca e Isaac são dois irmãos, Esaú e Jacó. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todo o rebanho. Passe, meu senhor, adiante do seu servo. Eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos seus olhos, basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Sucote significa tendas, né? Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. É a primeira vez na Bíblia que você vai encontrar a expressão Deus de Israel. Até essa menção de Jacó você só vai ouvir na Bíblia desde o primeiro versículo de Gênesis, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas agora, uma vez que Deus muda Jacó e transforma ele em Israel, é a primeira vez que você vai ouvir então Deus trazendo a visão do amor, do cuidado e do toque dele para o coletivo. Agora já não é mais só Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, agora ele é Deus de todo Israel. Eu queria que você mais uma vez orasse comigo. Comece a colocar a sua vida diante de Deus, esse texto possa de fato falar conosco. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por esse texto. Nós te louvamos pela tua palavra que está sendo liberada sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem algo para nós que é muito maior do que nós, e nós nos dobramos à tua palavra. Nós queremos colocar esse culto nas tuas mãos. Subjugamos e submetemos ao Senhor toda a nossa vontade, toda a nossa condição humana, o nosso espírito. Se há algo, Senhor, que tenta impedir de que o Senhor transforme as nossas vidas no dia de hoje, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Por isso, Senhor, ministra-nos e muda-nos de uma vez, que de fato nós possamos nos tornar testemunhas do Senhor lá fora. Mais do que testemunhar do Senhor dentro da igreja, nós sejamos igreja lá fora. Então nessa manhã vem sobre nós, na autoridade do nome de Jesus, a igreja diga amém. Queridos, Esaú e Jacó, Jacó filho mais novo. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, até as crianças lá fora sabem sobre a historinha de Jacó. Jacó era um enganador. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Jacó. A Bíblia diz que o irmão mais velho, foi profetizado isso por Isaac, o pai deles. O irmão mais velho serviria ao mais moço. O irmão mais velho, Esaú, primogênito da casa. Mas já havia uma profecia bíblica de que ele serviria ao mais novo, que é Jacó. Mesmo assim, em um dado momento da vida de Jacó, em um bate-papo com a mãe, o pai já velhinho, prestes a morrer, Isaac, a mãe, Rebeca, faz um mexidinho lá com Jacó e faz com que Jacó então engane não só o seu pai, mas também o seu irmão Esaú. O que isso gera, amados? Isso gera um grande conflito familiar. Quantos já tiveram conflitos familiares? E precisam de mudanças para que esses conflitos familiares possam ser
restaurados. Gera então um conflito familiar. E nós percebemos muito isso na igreja. Nós percebemos muito isso nos relacionamentos, nos grupos pequenos. Nós somos uma igreja em células. E conflitos, amados, sempre vai gerar em nós muito desconforto. Às vezes gera até inimizades, como foi o caso de Esaú com Jacó. Jacó precisa fugir por conta desse contexto. Ao gerar toda essa problemática dentro do seio da família, ele precisa sair de casa, e a Bíblia diz que ele sai apressadamente, e ele vai então para um lugar onde ele passa a ser recebido por um homem chamado Labão, seu sogro meio aparentado, e ele se afeiçoa com a filha de Labão, Raquel. Ele fica apaixonado por uma das filhas. Labão tem duas filhas, Lia e Raquel. Acho que todos conhecem a história, né? O que acontece? Ele se afeiçoa com Raquel, se apaixona por ela, mas naquele período, naquela época, o homem precisava pagar com dotes e uma série de coisas pela mulher que amava. Então ele pede a mão de Raquel, mas como ele havia enganado o seu irmão, todo mundo que engana, se não houver uma intervenção de Deus no processo das nossas vidas, vai ser enganado também. Aí Jacó, que se acha assim o sumo sacerdote do engano, ele cai na mão de um especialista, teólogo no assunto, e Labão ensina muitas coisas a Jacó. Porque Jacó está trabalhando de um acordo que tem com o Labão, 7 anos de graça para ele, para que ele possa ter a mão de Raquel. A Bíblia diz que Deus menciona a Raquel como robusta. É uma palavra que Deus usa para dizer que Raquel era linda. Uma linda mulher. Jacó não é bobo, né? 2 irmãs, ele foi na bonita, né? Mas a Bíblia diz que quando ele trabalha 7 anos por Raquel, Lia era mais velha, Labão empurra Lia nele. A Bíblia diz que, eu acho que Deus não quis chamar a Lia de feia, né? Diz que ela era fraca de aparência. Ó, nessa versão que nós lemos aí, você vai ver que Lia e Raquel, elas têm uma diferença, queridos. O que acontece? Quando nós percebemos, então fica a dica, né? Porque, não sei se na sua Bíblia está assim, diz que Lia tinha o semblante caído. Então, irmãs, quando alguém disser para você, se você está com o semblante caído, irmã, eu acho que está querendo dizer outra coisa. Porque Lia era feia. Mas Deus, muito generoso, amoroso, diz que Lia, ela tinha o semblante caído. Quando Jacó dorme com Lia e acorda no dia seguinte, você já pensou, né? Já não era bonita de dia, e você pega um trem acordando, é mais difícil ainda, né? Jacó dá uma olhada e assusta. Falou, rapaz, fui enganado. Aí ele procura o seu sogro e falou, Labão, você está de brincadeira comigo? Está de brinquedo with me? Aí ele falou assim, como é que funciona? Ele falou, não, aqui é a ordem da casa, a nossa cultura é assim, primeiro a mais velha, agora você tem que trabalhar mais 7 anos pela mais nova, que é a Raquel, que era pique o pastor, assim, Gationics, né? Aí ele entra num processo de mais 7 anos, amados, porque ele gerou um problema ao sair de casa. Agora esse problema está trazendo consequências severas na sua vida. Pessoas me perguntam todos os dias em aconselhamentos, pastor, por que será que isso acontece na minha vida? Talvez fosse bom uma reflexão de como nós lidamos com os outros. Porque nós temos muitas dificuldades, amados, durante a nossa vida e a nossa caminhada e a nossa jornada, no cotidiano, coisas simples, coisas que eram para mim e para você distensionarmos, mas nós tensionamos. E todas as vezes que nós tensionamos, não for a intervenção de Deus, nós vamos ter problemas depois. Porque nós sempre vamos encontrar alguém mais bravos do que nós. Quantos sabem disso? A Bíblia nos ensina muito sobre isso, mas existe um ditado popular que diz que o cemitério está cheio de valente. Sempre tem um mais bravo. E nós vamos plantando dissensões, dificuldades. Jacó está nesse processo. Quando Jacó, então, nesse processo, ele passa a compreender algumas coisas, a Bíblia diz que existe um momento na vida de Jacó que Deus vai trabalhando o caráter dele. Ele era apaixonado por essa mulher chamada Raquel, Deus está trabalhando com ele trabalha mais 7 anos, e ele está debaixo do governo de uma casa que não pensava nele, porque Labão na verdade nunca pensou em Jacó, Labão só pensava em si.
Deixa eu dizer para você, prosperidade, amados, não tem a ver com o lugar que você está, tem a ver para quem você está fazendo. É isso que é prosperidade. Você pode estar no Egito e você pode prosperar em Deus, e você pode estar em Canaã morrendo de fome, porque Deus sonda os nossos corações. Então não é o lugar, é com quem. Labão, na verdade, não tinha um pingo de consideração pela vida de Jacó. E Jacó trabalhou para ele 14 anos, e não prosperou. Tem noção do que é trabalhar 14 anos para uma pessoa e não prosperar? É porque a pessoa só pensa em si, ela não tem alegria na sua prosperidade. Então não importa o lugar em que você está, importa se as pessoas com quem você está servindo se alegram com aquilo que Deus está colocando na sua mão e incentivam você a ir além. Eu sempre digo para os líderes dessa casa, eu falo: filhos, olha, aqueles que vocês têm liderado precisam ir além de vocês. Eles precisam ir mais longe do que vocês. Eles precisam ter mais do que vocês. Vocês precisam deixar um legado, uma herança para eles. Porque os nossos filhos devem ir além. Aí quando nós falamos em filhos, amados, não se atente só aos seus filhos físicos, biológicos. Deus tem colocado pessoas debaixo dos seus cuidados que precisam ir além de você. Então não retenha nada daquilo que Deus tem te dado. Se alegre com a alegria do outro, com a prosperidade do outro, incentive o outro a crescer. E Labão então está trabalhando com Jacó para Jacó aprender esses caminhos todos. Então Jacó, depois de 14 anos, se lembra de uma profecia. A profecia era que o filho mais novo seria servido pelo mais velho, então ele decide voltar. Quando ele decide voltar, amados, ele diz para Labão: Labão, chega. Então ele sai debaixo dos cuidados de Labão, vai voltar para casa, mas ele tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Nesse momento, amados, Jacó passa a ter algumas experiências que até então ele não tinha tido, e ele tem uma experiência real com Deus. A Bíblia diz que ele está num vale, e nesse vale ele busca a Deus de maneira intensa. E nesse vale Deus o visita, envia um anjo representando Deus para ministrá-lo. A Bíblia diz que Jacó segurou o anjo, briga com o anjo a noite inteira. Quando ele briga com esse anjo a noite inteira, ao amanhecer, Deus muda a história desse homem. Diz que de Jacó, que significa enganador, ele passa a ser chamado de Israel, que é uma promessa de Deus, de que Deus suscitaria um povo de Israel. A partir dele vem todas as linhagens que Deus vem trabalhando até Cristo Jesus. Quando Deus muda a vida de Jacó, amados, a Bíblia diz que Deus marca ele na sua coxa, na sua articulação. E nesse momento, então, ele passa a compreender algumas coisas. Nós estamos falando de vida comum, queridos. Nós estamos falando do seu dia a dia, do meu dia a dia. Nós estamos falando de momentos na sua e na minha vida onde nós temos encontros pessoais com Deus, onde ninguém está presente, onde somos só nós e Deus, naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que Deus está trabalhando, no chamado, na vocação, naquilo que Deus espera de nós enquanto igreja, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, esposa, maridos, filhos. São momentos entre nós e Deus. E Deus está trabalhando a vida desse homem. E no cotidiano da vida, na vida como ela é, no dia a dia, as duas mulheres seguem com ele, Lia e Raquel. Lia era feia, mas ela gerava. Raquel era bonita, mas era estéril. Um problema, hein? Esterilidade na época de Jacó, na cultura de Israel, na cultura judaica, na cultura antiga, esterilidade sempre foi um grande problema. Porque as mulheres já eram muito mal vistas e uma vez estéreis não prestavam para nada, não serviam para nada, a não ser para serem humilhadas. E me parece que Deus quer trabalhar com essa família. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes você encontra algumas esterilidades dentro da sua família. Eu quero dizer para você que essas esterilidades servem para trabalhar o nosso caráter. Coisas das quais você almeja e deseja muito que frutifiquem, mas por mais que você faça, por mais que você coma o pão das dores, por mais que você trabalhe dia e noite, por mais que você entregue essas coisas, essas coisas não acontecem. Sabe por que não acontece, amados? Porque no trabalhar de Deus nas nossas vidas, Ele tem os seus meios e as suas formas. E Deus está trabalhando com Jacó.
está mudando a vida desse homem. E a sua mulher, tão amada, que agora ele a tem, não pode gerar. A Bíblia diz que por conta disso, então, Lia passa a gerar. Fraca de aparência, mas uma bênção. E ela passa a gerar as 12 tribos de Israel. São os filhos de Jacó. Das 12 tribos de Israel vem então a tribo de Levi, que é a tribo de Jesus, leão da tribo de Judá. Deus vem trabalhando então na vida desse homem e ensinando para esse homem que a maneira como Deus trabalha não é a sua, não é a dele, não é a minha, não é da maneira que nós achamos, que nós pensamos, que nós desejamos. Às vezes nós desejamos abençoar só quem amamos. Se fosse uma escolha nossa, nós faríamos tudo para que aquela ou aquele, mas nem sempre é a escolha nossa. Capítulo 30 desse mesmo livro, Raquel diz assim para Jacó: Jacó, dá-me filhos, senão eu vou morrer. Ela clama, queridos. A Bíblia diz que então Deus a ouve. E em meio a muitos momentos da vida de Lia, que está gerando constantemente, Deus dá um filho a Raquel. Ela coloca o nome dele de José. Lembra de José? José do Egito? Primeiro filho. Abriu a madre dela. Graças a Deus, cura. Deus está alcançando, está trabalhando. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito desses processos para você e eu entendermos antes de eu entrar naquilo que precisamos mudar. Acontece que Lia, com todas as suas dificuldades, tinha o coração no lugar certo. Raquel tinha tudo para ser o topo da crista, mas ela teve e colocou seu coração no lugar errado. Raquel cometeu alguns erros no meio do processo, em meio ao processo onde Deus está trabalhando a vida de um homem, cujo esse homem seria levantado para ser uma referência nas nações. Deus está trabalhando dentro de uma família, duas esposas, uma tem a percepção correta, a outra tem a percepção errada. Raquel tem uma percepção errada e ela inveja a sua irmã por estar gerando. Ela invejou tanto a sua irmã por estar gerando que de tanto chorar, Deus traz um filho a ela, filho José, e a irmã continua gerando e ela continua com ciúmes e inveja da irmã. E por conta dos ciúmes e da inveja da irmã, ela pede outro filho para Deus, e Deus dá um outro filho para ela, o filho caçula de Jacó, Benjamim. A Bíblia diz que ela gera Benjamim e quando ele então vai parir esse filho, ela morre no parto. Deixa eu dizer para você, toda gestação que eu e você temos como igreja, como filhos, como pessoas, toda gestação que nós temos em base à inveja, nós vamos morrer enquanto parimos. A igreja precisa entender a profundidade disso. Existe morte na igreja porque a igreja inveja quem está dando frutos. Lia estava dando muitos frutos. Raquel estava preocupada com os frutos que Lia estava dando e não se conformava. Amados, nós não fomos chamados para competir, nós não somos chamados para competições, nós somos chamados para seguir juntos, para nos alegrar com os frutos que Deus está dando aos nossos irmãos. Não inveje os frutos que Deus está dando àqueles que estão à sua volta. Olhe para o Senhor, espere o seu tempo. Raquel esperou o tempo, chegou José, ela esperou mais um pouquinho, chegou Benjamim. Se ela tivesse colocado o coração no lugar certo, ela teria seguido. Deus está trabalhando com Jacó através da mulher que ele mais ama. Deus está trabalhando com Jacó através do irmão que ele teve que fugir do irmão porque enganou. Deus está trabalhando com Jacó porque aquilo que ele desejava ele não pôde dar a quem ele queria. Deus está trabalhando conosco. Enquanto nós estamos gerando, amados, nós precisamos ter a consciência do que estamos gerando. O que você está gerando? Os seus frutos já são vistos pelas pessoas com quem você caminha? Se eles não são vistos, não se preocupe, querido. Se alegre com aqueles que estão dando fruto, não dê as costas, não se entristeça. Às vezes nós percebemos coisas na vida comum. Nós vemos algum irmão, posta alguma coisa, é motivo de alegria para o irmão, e aí a gente quer sempre colocar uma palavra de pessimismo. Parece que a gente torce para não dar certo. Você precisa aprender a se alegrar com a vida dos outros.
tudo que Deus está fazendo na comunidade, tudo que Deus está fazendo na vida dos seus irmãos, tudo que Deus está fazendo na sua família, tudo que Deus está fazendo no seu trabalho. Se alegre, queridos, com a vida das pessoas. Ah, pastor, mas ele não merece, ela não merece. Quem somos nós, amados, para dizer quem merece e quem não merece? Na nossa percepção, Raquel merecia tudo, mas Deus deixou ela estéril. Na nossa percepção, Rebeca merecia tudo, mas era estéril também, Deus teve que curá-la. Na nossa percepção, Paulo não poderia ter morrido como morreu, porque ele foi um homem que se entregou completamente ao Evangelho e à cruz de Cristo. Na nossa percepção, os discípulos não poderiam ter sido perseguidos como eles foram. Na nossa percepção, nós queremos sempre o bom e o melhor, mas deixa eu dizer para você, o trilho das nossas vidas, o desejo e a vontade para as nossas vidas está na mão do Criador. Ele sabe o que Ele tem para você. Ele sabe o que Ele espera de você. E Ele sabe o que Ele precisa trabalhar em você. Se você não está frutificando, é porque você precisa entender o processo. Deus não chamou você para ser estéril. Mas se existe esterilidade em você, o desejo dele é te curar. E hoje é o dia que Ele marcou para que haja cura no seu coração e nas suas emoções. Ele quer curar a sua espiritualidade hoje. Deus está em meio a um processo, amados. Não inveje, para que você não morra enquanto você estiver com dores de parto. Primeira coisa que eu quero falar com vocês: encontros sinceros com Deus sempre marcam e transformam as nossas vidas. Jacó teve um encontro sincero com Deus. Pastor, eu encontrei Jesus. Ninguém encontra Jesus, amados. É Ele que nos encontra. E se Ele te encontrou, Ele vai te transformar. Não adianta você espernear, você vai chorar, você vai ficar bravo, você vai sumir, você vai voltar, você vai fazer descaso, você vai se conectar de novo, você vai ficar relaxado, você vai se reposicionar. Ele te encontrou. A Bíblia diz que você ainda não havia sido formado no ventre da sua mãe, Ele colocou os olhos em você. E Ele te encontrou, Ele vai transformar a sua vida, porque Ele é Deus. A questão não é se Ele vai transformar ou não transformar, a questão é como Ele vai transformar, porque aqui está o equívoco da igreja. O equívoco da igreja se dá, amados, em nós entendermos que nós temos, às vezes, em nos omitirmos, as coisas não vão acontecer, não. Em nos omitirmos, a dor será maior. Não é que elas não acontecerão, a dor será maior. Por quê? Porque na verdade Deus colocou nas suas mãos e nas minhas mãos o arbítrio em relação às nossas decisões morais, a nossa posição de vida, aquilo que nós recebemos do Senhor, e aquilo que nós recebemos do Senhor, nós temos decisões para com essas coisas. Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus está fazendo. Em nos posicionar, nós podemos entender se a dor vai ser maior ou menor. Pastor, mas o senhor está falando de dor maior ou menor? Olha a dor de Paulo, olha a dor de Pedro, homens que serviram integralmente a Jesus e morreram crucificados. Sabe o que acontece, amados? A dor nas nossas vidas, ela tem a proporção mediante aquilo que cremos. Porque o viver para mim é perda, mas o morrer para mim é lucro, disse Paulo, desde que eu morri em Cristo Jesus. Nós tememos muitas coisas que homens e mulheres que de fato foram alcançados por Deus, foram transformados e ministrados pela obra da cruz, não temem mais. Existem muitos temores que eu atendo às pessoas todos os dias, às vezes eu fico me perguntando: Senhor, faz como o Senhor fez com o ajudante de Eliseu. Porque eles estavam cercados, amados. E a Bíblia diz que quando eles estavam cercados, o ajudante de Eliseu, ele ficou transtornado com os seus inimigos, porque eles estavam sitiados. E aí Deus falou assim: eu preciso transformar isso. E Deus então enviou uma legião de anjos com carros e cavaleiros de fogo. Então Eliseu diz assim: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja o que eu estou vendo. Quando nós somos transformados por Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus está nos tocando e nos marcando e nos transformando de maneira genuína, amados, nós enxergamos aquilo que outros não enxergam.
Não importa a luta que você vive, não importa as coisas que você enfrenta, importa que Deus está dando você uma visão que outros não têm. Então, quando nós somos tocados de maneira profunda por Deus, nós somos marcados. Todo encontro genuíno de Deus muda o nosso caminhar com Ele, porque Ele não toca só a nossa articulação, Ele nos toca de dentro para fora. Ele muda a nossa vã maneira de pensar, Ele muda os nossos relacionamentos, Ele muda o nosso casamento, a nossa paternidade, maternidade, Ele muda a nossa vida profissional, Ele muda o nosso linguajar, Ele muda a nossa busca, Ele muda a nossa intensidade do amor, Ele muda, queridos, a nossa vida de oração, de jejum, de clamor, Ele muda. Ele muda. Não é mais peso para você e para mim. Fazemos por peso muitas coisas, às vezes fazemos por obrigação. Mas quando Ele nos toca de maneira genuína, Ele nos muda de dentro para fora. Nosso caráter é transformado. Segundo, todas as vezes que nós temos um encontro com Deus e Ele nos muda, esse encontro resolve as questões de pendência do nosso passado mal resolvido. Jacó, ele decide voltar para se encontrar com Esaú. Ele precisou voltar. Quantas coisas você e eu empurramos para debaixo do tapete, entendendo que essas coisas vão se resolver com o passar dos tempos? Quantos já ouviram assim, o tempo cura, o tempo vai passar e tudo vai se resolver? Existem coisas na sua e na minha vida, amados, que o tempo só piora, só piora. Nós vamos deixando as coisas acontecerem, entendendo que o tempo será uma solução e o tempo se torna um inimigo nas nossas vidas. Porque quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Lembra dessa? Com esse seu jeito de... Lembra dessa, né? Quanto mais o tempo passa, queridos, pior fica as coisas para mim e para você. Porque nós não resolvemos pendências que nós deixamos. E nós entendemos que vamos seguir na prosperidade sem resolvê-las. Quando Jesus me alcançou, amado, já faz um tempo, em 94, eu fiz muitos concertos. Eu cheguei, amados, em bocas de drogas para fazer concertos com pessoas, não devia drogas, mas eu tinha pendências com pessoas. Eu cheguei e nesses lugares pedi perdão a essas pessoas, porque Jesus havia transformado a minha vida, pelo mal que eu havia causado à vida deles. Eu procurei pessoas que, enquanto eu estava no mundo, solto, ladeira abaixo, pessoas que eu trouxe danos materiais para elas. E ressarci. Porque não adianta só pedir perdão. Nós precisamos resolver pendências, amados. Quando Jesus entra na nossa vida, nós resolvemos as pendências, as coisas que estão debaixo do tapete, coisas que nós carregamos. Nós dizemos que perdoamos, mas nós não perdoamos. Nós dizemos que amamos, mas nós não amamos. Nós dizemos que estamos resolvidos, mas nós não estamos. Sabe por que nós não estamos? Porque quando Deus precisa contar conosco, nós estamos com pendências. E as nossas pendências, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí você não entende porque nós não deslanchamos muitas vezes. Por que nós não crescemos? Por que nós não amadurecemos? Por que nós não avançamos? Não é possível. Por que eu estou estagnado? Por que eu estou estagnada, pastor? Você precisa resolver o seu passado. Existe um momento na vida, amados, que a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é exigido. Às vezes as pessoas desejam posições altas em todas as áreas da sua vida, mas em ocupar essas posições, eles não compreendem que serão cobrados coisas que ficaram irresolvidas. Porque agora você não é mais uma pessoa qualquer, você não é uma pessoa comum. Agora o Espírito Santo habita em você. Então nós precisamos resolver o nosso passado. Nós precisamos cuidar das nossas pendências. Nós precisamos liberar pessoas que precisam de serem liberadas. Nós precisamos fazer acertos que nós precisamos reaver, rever, reconsiderar. Ok? Enquanto o encontro não acontece, em não resolver esses problemas passados, os problemas só aumentam. No versículo 1 do capítulo 33 que nós lemos, é o encontro exato, o exato momento onde Esaú se encontra com Jacó que está voltando. A Bíblia diz que Esaú traz com ele 400 homens preparados para a guerra.
Quando Jacó teve um problema com Esaú e ele sai da presença de Esaú e foge para a casa de Labão, ele tinha um problema com Esaú, certo? 14 anos se passaram, amados, e ele achou que a coisa ia se resolver nesses 14 anos. Ele volta agora, 14 anos depois, ele tem 401 problemas. Porque a Bíblia diz que Esaú estava preparado, porque ele não sabia qual seria a atitude de Jacó. Então, Esaú vem com 400 homens preparados para o combate. Nós precisamos entender que os homens que Esaú trouxe, Esaú era um homem de caça, era um homem de guerra, ele não era um homem qualquer. Ele era um homem da caça, amados. Um guerreiro. E ele falou para aqueles que ele havia então trazido junto de si. Falou, preciso resolver uma pendência com meu irmão, quem está junto comigo? Os caras falaram, estou preparado, Esaú. Vamos para cima. Os anos passaram, os problemas se multiplicaram. Pastor, por que eu estou colhendo isso? Porque os anos passaram e você não tem condições, ou ainda não teve condições de resolver o que precisa ser resolvido. Faz quanto tempo que isso entrou no seu coração? 2 anos? 3? 5? Alguma coisa entrou no seu coração. Se você não resolver, você só está acumulando problemas. Quando o problema iniciou, às vezes o seu problema era com 1, 2, 3 pessoas. Hoje o seu problema é com uma comunidade. Hoje o seu problema é com a família inteira. Hoje o seu problema é com todo mundo do seu trabalho. Hoje o seu problema já está com o seu patrão. Se começou lá com um rapaz que você trabalha junto, hoje já é com o patrão. Vai multiplicando, amados. Quando nós empurramos as coisas para debaixo do tapete, nós não tratamos o que tem que ser tratado, nós só acumulamos os problemas. Libere as pessoas do seu passado. Trate os seus problemas que estão se multiplicando. Permita que a marca que Jesus trouxe sobre você, como Jacó foi marcado na sua coxa, por Deus, permita que a marca que Jesus trouxe sobre você seja maior do que aqueles que marcaram você. Seja maior do que as marcas de mágoa, de tristeza, de rancor que você está alimentando, de desprezo, de descaso. Não se omita, querido, não se omita, querida. Trate disso. E eu finalizo com você dizendo que encontros genuínos sempre nos dará uma visão em favor do futuro. Jacó teve um encontro genuíno com Deus. Ele passa a pensar no todo agora. Ele decide voltar, ele está voltando. Quando ele encontra com Esaú, no texto que nós lemos, o texto diz assim: Esaú estava com o coração quebrantado também, os dois choram, se abraçam, se consertam, está tudo ok na família agora. Aí Esaú falou assim: ô Jacó, então vamos comigo para Sequir, vamos voltar rapidinho para lá tal. Aí Jacó pensa no futuro. Ele disse: olha, não dá para ser assim, meu irmão, basta que eu ache mercê, graça diante dos seus olhos, mas me permita pensar nos meus. Eu tenho gado aqui que se nós forçarmos o rebanho, num só dia, todo o rebanho morrerá. Líderes forçam o rebanho, matando os rebanhos todos os dias, amados. Eles não entendem o passo que o rebanho precisa caminhar. Só que Jacó vai além, amados. Jacó nos ensina que quando nós temos um encontro com Deus, quando Deus muda a nossa vida, nós pensamos nas gerações vindouras. Nós pensamos na próxima geração. Porque ele diz o seguinte: olha, eu estou com as crianças, com os meninos, eles são meninos tenros. Eles não conseguem caminhar nessa velocidade. Eu vou de pouquinho em pouquinho, mas eu preciso conduzir os meninos até que eles possam chegar no destino. Os meninos, na verdade, eles simbolizam a nova geração. A pergunta que eu faço para você é se Deus mudou de fato a sua vida. Como você tem investido a sua vida na nova geração? Estou dizendo dos seus filhos, não. Porque os seus filhos, com certeza, você está lutando para colocar numa escola privada, você está lutando para que ele faça um curso de inglês ou um curso outro, você está colocando todos os seus recursos financeiros nos seus filhos. Não estou falando de filho biológico, estou falando de gerações. Quando oramos aqui hoje, o Hélio, quando orou, ele citou o Kids aqui atrás. Amados, nós temos nos desdobrado para poder colocar essas crianças numa condição que seja uma condição bíblica.
Muitos de nós sequer atentamos para isso. Não percebemos a geração que está vindo. Às vezes nós olhamos para nós, achamos que nós já estamos do meio para o final da vida, ou já estamos no final da vida, da reta final, nos preocupamos conosco. Como você tem se conectado à nova geração? As marcas que Jesus trouxe sobre a sua vida, a transformação genuína que Ele trouxe sobre você, quando a nova geração olha para você, o que ela deseja? Como ela se espelha em você? Eu fui atender uma família ontem. A mãe tem sido agredida pelo filho de 40 anos. O filho pega o netinho, que é filho dele, menininho, de 7 anos, e todos os dias segura na mão do menino e leva o menino para a pracinha, para poder fumar e usar droga, enquanto o filho assiste, com 7 anos. O pai faz isso na frente do filho, agride a própria mãe, sai para usar coisa errada, leva o filho junto, o filho fica assistindo até o pai acabar, participa de tudo, volta, o menininho não usa. Mas isso é crime. Eu disse para a mãe, denuncia, mãe. Denuncia esse mau caráter que está induzindo uma criança de 7 anos a assistir isso, que tem levantado a mão para a senhora. Denuncie, mãe. Se a senhora precisar de ajuda, denunciamos juntos. A pergunta que eu faço, amados, é esse legado que a gente quer deixar para a nova geração? Quando nós saímos para os nossos eventos de família, de amigos, e nós enchemos a cara? É isso que os nossos filhos e as nossas crianças precisam assistir em nós? Quando nós estamos numa roda de amigos, amados, e nós falamos mal do outro, é isso que os nossos filhos precisam assistir em nós? Quando nós, por conta das nossas percepções, por conta daquilo que nós entendemos ser certo ou errado, ser branco ou preto, amarelo ou vermelho, por conta das nossas percepções, nós então denegrimos todo mundo, e os nossos filhos e a nossa geração vindoura está assistindo isso. É isso de fato que significa uma vida transformada pelo Espírito. É quando os nossos filhos estão diante de nós e nós precisamos tomar uma decisão entre as coisas de Deus e as coisas mundanas, e nós tomamos a decisão pelas coisas do mundo. É isso que a nossa geração precisa de nós. Jacó está dizendo, Esaú, eu não vou com você porque eu preciso cuidar das crianças, eles precisam aprender comigo que sou mais velho, eu preciso andar no passo deles, eles precisam de paciência, nós precisamos ensiná-los, nós precisamos ajudá-los, nós precisamos conduzi-los. Eu amo vocês, mas nós precisamos nos arrepender como mais velhos. Nós precisamos nos arrepender, igreja. Nós temos uma vida transformada e mudada por Deus, e nós precisamos nos arrepender porque nós não estamos conectando a nossa nova geração. Nós não estamos conectando as nossas crianças à vontade de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Digam amém. Queria que vocês se colocassem em pé. Ministério de Música, por favor. Eu acredito numa comunidade, numa igreja que será um legado para a nova geração. Eu acredito numa comunidade, numa igreja que você vai chegar diante das crianças e as crianças vão conhecer a Jesus por conta dos seus pais. Eu acredito numa comunidade, amados, que crianças vão declarar que Jesus existe, porque elas estavam esquecidas lá fora, mas uma comunidade as abraçou e as trouxe para dentro, e cuidou delas, e direcionou elas, e investiu na vida delas, e colocou a mão no bolso por conta delas. Às vezes é um parto, amados. Algumas coisas que Deus está se movendo e nós não compreendemos, é um parto para nós. A comunidade, amados, ela não tem nenhum pingo e nenhum tipo de apelo financeiro. Nós não fazemos apelos financeiros para você. Mas eu quero dizer algo para você. Toda semente financeira que você traz a essa casa, ela é direcionada a quem tem necessidade de fato, de verdade. Nossas prestações de contas financeiras, elas estão à disposição de vocês de 3 em 3 meses. Tudo que entra e tudo que é gasto está lá. Meu salário está lá. Você quer saber quanto eu ganho?
Ficou curioso agora, né? Meu salário está lá. Eu não tenho problema de falar do meu salário, porque foi vocês que decidiram. Porque na comunidade, amados, nós não manipulamos nada. Houve uma assembleia na comunidade. A assembleia na comunidade é o órgão maior. A comunidade, ela decidiu me trazer tempo integral como pastor. E a comunidade decidiu o salário que deve me pagar. E eu sou grato a Deus por isso. Porque eu não trabalho por dinheiro. Eu me gasto por legado. Eu me deixo desgastar, porque eu acredito que Deus levantou uma comunidade onde os nossos filhos e os nossos netos, eles serão reconhecidos, não por diplomas, não por capacidades humanas, mas eles serão reconhecidos porque eles servem a um Deus que salva, liberta e cura, que transforma a vida de todo aquele que crê. E eu quero desafiar você a isso. Sabe, amados, humildade não é pensar em menos de si. Você pode pensar em você, mas você precisa ter equilíbrio. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Você pode pensar em você, mas nunca se esqueça do outro. Deus tem feito tanta coisa, gente. Deus tem mudado a nossa geração, Deus tem mudado a nossa vida, e nós somos participantes disso. E a minha oração como pastor é que nós possamos nos tornar centenas de milhares de pessoas que se entregam a uma causa que é muito maior do que a nós. Como pastor, às vezes eu ando muito, né? Eu não julgo as pessoas, irmãos, não julgo. Mas eu vejo muitos dos nossos filhos e adolescentes em lugares que eles não deveriam estar. Eu passo com o carro, eu só estendo a mão. Eu digo, Senhor, guarda o coração. Quantas orações eu tenho feito assim, gente? Irmãos, eu tenho feito orações mais ou menos assim. Olha, eu vejo os nossos adolescentes e jovens em alguns lugares às vezes, e quando eu vejo, eu estendo a mão, e a única profecia que eu libero sobre eles é essa: Senhor, que os pais dessa adolescente sejam exemplos em casa, para que agora ela não se perca na mão de quem ela está. Porque se os pais são exemplos, ela vai entender que existe um caminho melhor. Essa é a minha oração. Quantos querem ser mudados? Deus quer mudar a sua vida. Eu queria dar um tempo a você. Estou sentindo muito de orar, queridos, muito. Porque eu cansei da religião. A religião cansa, queridos. Porque na religião as pessoas se tornam como pratos a serem equilibrados. Nos circos antigos tinha umas madeirinhas assim, uns pratos que eles rodavam naquelas. E o cara que equilibrava aqueles pratos, ele fazia assim nenhum, aí ele vinha aqui fazia no outro, ele vinha aqui fazia no outro, aí quando esse daqui estava rodando, aquele lá já começava, ele tinha que correr lá de novo para. Isso é religião. Se Deus marcar a sua coxa, se Deus marcar o seu coração, se Deus marcar a sua espiritualidade, eu não preciso todos os dias ficar equilibrando você em varetas, porque não foi para isso que Deus te chamou. Eu queria que você orasse. Vou deixar o Espírito Santo ministrar a sua vida um pouco. Senhor, eu quero abençoar a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eu quero declarar, Senhor, que o nosso passado mal resolvido está sendo resolvido agora, pelo poder e pela unção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que impede, Senhor, muitas vezes nós de chegarmos e alcançarmos os teus propósitos, nós queremos declarar, Senhor, que haja transformação no mais íntimo do nosso ser.
Por isso eu quero abençoar os teus filhos, Pai, com todas as sortes de bênçãos. E eu quero declarar, Senhor, que hoje nós estamos sendo marcados no nosso coração, onde o Senhor está escrevendo a sua lei e a sua vontade, e que nós possamos nos tornar a expressão exata, Senhor, do teu amor e da tua misericórdia. Assim nós te abençoamos na autoridade do nome de Jesus e declaramos que a partir de hoje, toda revelação que você terá da palavra, ela não será mais diluída e nem misturada, mas nós profetizamos o próprio Espírito Santo de Deus comunicando a você as verdades eternas, o querer e o desejo do Pai. Na autoridade do nome de Jesus, a igreja diga amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe você, te guarde, te dê uma excelente semana, que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Deus os abençoe.